Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui com mais um episódio do DivaCast e hoje, com o mês da consciência negra, estamos apresentando o Diva Black e estamos com uma presença muito ilustre, Maria Aparecida. Por favor, apresente-se. Olá, meninos, tudo bem? Eu sou a Maria Aparecida, sou professora na Rede Municipal de Mogi Guaçu, polivalente. Atualmente estou na Secretaria de Educação, eu, eu faço parte do SIC, que é o Centro de Integração de Coordenadoria da parte pedagógica, e eu cuido dos professores ali, toda a parte pedagógica do terceiro ao quinto ano de língua portuguesa. E também estou atuando como agente regional da política nacional, a sigla é PNERC, né, que é uma política nacional, vou ler porque é grande, eu não decorei, de equidade, educação para as relações étnico-raciais, de educação escolar quilombola. Né? Então, como agente regional, a gente coordena 5 municípios, o município de Mogi Guaçu, Mogibirim, Estiva Gerbe, Itapira, Conchal. Né? Tenho feito alguns cursos com relação a isso, promovidos pelo MEC, e estou aqui para responder as perguntas de vocês hoje. Ó, como primeira pergunta, eu queria saber como suas origens negras e indígenas fazem parte da pessoa que você é hoje, da pessoa que você é hoje em dia. Eu sou brasileira, né? Uhum. Como brasileira, a gente tem uma miscigenação. E eu tenho origem indígena, da parte da minha mãe, com relação à minha bisavó materna. Minha bisavó materna, ela era indígena tapuia, lá do região do Piauí. Por parte do meu pai, a minha bisavó também, ela tinha origem africana. Como a gente tem, assim, infelizmente no Brasil a gente teve um apagamento das culturas, eu não consegui buscar essa origem. Eu sei dessa origem pelas histórias que foram contadas. Eu não tive uma convivência com minhas bisavós, né? Mas foi tudo que me foi dito. Mas quando fui em busca dessa origem registrada, eu não encontrei. Então, eu vou até uma parte. Quando você quer saber mais dessa origem, não tem. É como se esse passado não existisse. E isso já é uma situação muito grave com relação às questões étnico-raciais, porque você não consegue saber dessa sua da onde quem são os seus povos originários de fato, no caso os indígenas e os africanos, né? Então, por quê? Porque teve um apagamento dessa cultura no nosso país, por causa da colonização europeia. Falando de histórias, quais histórias de seus familiares e antepassados te ajudam no que você é e no que você se tornou hoje? Tem 2 lados, né? O lado materno, o meu bisavô, eles eram aqui dessa região de Itapira, Águas de Lindóia, e tinha muito. A escravização era grande aqui, das fazendas. E na época dos quilombos, tinha muitas fugas, e o meu bisavô, ele ajudava a esconder, né, essas pessoas para que eles não fossem pegos. Então, é uma luta já, assim, que vem esse engajamento nessas lutas políticas que marcam a minha pessoa, né? Como eu sou, do lado materno. E do lado paterno entra a questão da literatura, porque o meu avô ele era um contador de histórias, então eu lembro muito das histórias que ele contava, e eram histórias de origem africana, que hoje eu sei. Hoje eu sei porque como eu estudei como professora, e aí você vai se aprofundando nessa cultura, e você sabe que muitos contos que ele trazia eram contos de origem africana.
né? Então não tem, eram contos populares, não tem um nome, mas eram histórias assim que encantava. Então, de um lado, a luta, o engajamento da luta. Do outro, a questão da literatura, né? Eu me constituí enquanto professora. Isso é o meu avô, meu bisavô, porque ele vivenciou essa luta, né, de ajudar e que essa rota de fuga ela fosse conquistada pelos negros, e do outro era a cultura através da literatura, né? E a questão indígena, infelizmente, eu não tenho. Tive agora, há pouco tempo, minha mãe retornou ao Piauí, porque minha mãe é de lá, e aí ela visitou a Serra da Capivara, que tem muitas. Ai, como chama? Esqueci como chama os- as pinturas rupestres, né? Sim. E ela falou assim: olha, eu tenho certeza que a minha mãe relatando que aquilo ali são origens do meu povo, né? Porque ela era a avó dela que era indígena. Então, assim, é muito triste você, por um lado, você não conseguir saber a sua história real. Tive esses contatos, mas assim, a gente, aí eu não consegui saber. Você acabou ressaltando que seu avô era contador de histórias. Você poderia citar alguma delas para gente? Olha, eu vou falar da forma como ele contava, né? E hoje eu sei que ele estava trazendo ali, eu vou contar a história, depois eu falo o que, que era. Uhum. A gente sentava, né, numa varanda e ele começava a relatar que quando eles moravam na fazenda, o meu avô ele era administrador de fazenda. Eles sentavam na fazenda e aí vinham muitos clarões no céu. E aqueles clarões eles vinham se aproximando e os animais começavam a ficar muito agitados com tudo aquilo, né? E aí ele contava, aquilo era criança, né? Então sentia muito medo, né? Um clarão chegando, se aproximando, os animais todos agitados, os cachorros latindo. Enfim, esse é uma das histórias. E hoje eu sei que ali era a história da mula sem cabeça, né? Que é folclórico e tem origem da cultura africana. Então, é assim, são essas histórias que ele trazia e era muito rico a forma que ele contava e o contato, né? O contato de você estar ali próximo ao seu avô é outra coisa. É muito bom, né? Memorizar isso. Mais uma pergunta. Como você percebe o preconceito negros e indígenas no seu dia a dia? Olha, infelizmente, a gente vivencia isso de uma forma indireta, né? Então, nessa luta contra o racismo, a gente percebe que ainda é muito forte a questão do preconceito, né? Principalmente com relação à religiosidade. A gente vê recentemente aqui na cidade de Mojimirim, foi semana passada, que teve um ato terrível, um ataque a uma pessoa por conta da religião. Então, esse é um dos aspectos muito grave, que a pessoa não aceitar o outro como ele é. Outro é a questão do bullying. Hoje a gente fala muito do bullying e a questão racista e o bullying, elas estão intrínsecas, uma junto com a outra. Então, quando o outro olha para um ser humano e ele vê o ser humano na sua cor de pele e não naquilo que ele é, essa é a forma de preconceito mais dura, né, de um ser humano receber. Dele, ele não ser visto naquilo que ele é, né, e na cor de pele, que a diversidade ela é grande, não deveria existir. Então, assim, na fala, nas brincadeiras, né, entre o outro, na questão das condições sociais, das condições de trabalho, de você ainda limitar uma pessoa não pelo que ela tem de formação, mas pela cor da pele. Então, são vários tipos de preconceito que ainda a gente vivencia. Então, a luta é muito grande para você eliminar isso tudo. E como eu estou na área de educação, eu sinto que o caminho é você educar para antirracismo.
E como você vai educar antirracismo? Não é você só mostrar o lado ruim, é você enaltecer o que é bom, né? Nem vocês me perguntaram de literatura, né? Então, você mostrar, tem escritores que são negros e que eles produzem cultura. Tem dançarinos, que tem políticos, que tem advogados, que tem médicos. Então, quer dizer, você enaltecer tudo que é bom. Entendeu? E mostrar para o cidadão que cor de pele, isso não existe. É uma coisa que você não. Por que a gente fala hoje ainda de colorismo, que é a questão da cor de pele? Porque existe preconceito. Porque se não existisse, não se falaria. Né? Então, por que a gente precisa falar? A gente precisa falar porque existe. Né? Mas a intencionalidade é que isso não exista mais. Então, não precisa ter uma lei, né, para que tenha a lei. O Brasil ele instituiu a lei de cotas, que é uma discussão muito grande. Então, estamos em plena discussão se tira ou não tira a lei de cotas. Né? Então, existe uma reparação que tem que ser feita. Então, por enquanto, essa lei de cotas tem que existir. Né? Por quê? Porque existe preconceito. For justo para todo mundo. Exatamente. É a questão da equidade, porque a igualdade, todos somos iguais perante a lei. Mas quais os caminhos, né, que me dão o direito de estar lá em igualdade, que é a equidade? Como eu posso promover isso tudo, essa equidade? É bastante complexo, mas a gente tem que falar e a gente tem que agir. Quais os fatos que te fazem sentir mais orgulho das suas culturas e o que não te faz deixar-las ser esquecidas pelos seus familiares ou parentes? Acho que é a questão da luta mesmo, a luta, de você estar sempre vivenciando isso em memória para que isso para que não se esqueça. Aonde você veio, o quanto você caminhou para que tudo mudasse, melhorasse, entendeu? E a partir daí você ajudar o outro. Acho que é isso que está mais forte. Agora uma coisa que você as cotas, o que você gostaria que mudasse no nosso país para que ambas as culturas sejam mais acolhidas dentro dele? Olha, tem que mudar é o olhar. O olhar, porque você olhar o outro enquanto humano, enquanto humano. E aí, quando você vê que existe uma falta de respeito para determinadas culturas, e aí você vai devagarzinho, você vai olhando para aquela cultura, porque existe um movimento para que isso aconteça, né? Isso daí tem que ser mudado. Por quê? Porque enquanto precisar dessa luta, é porque ainda existe o preconceito. Então, acho que esse olhar de fato com consciência, com respeito, é o que tem que ser mudado. Tem mais alguma coisa? Tá, Pedro? Então, rapaziada, depois desse bom bate-papo informativo, vamos estar finalizando mais um episódio. Agradeço a presença da Maria Aparecida. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada.